Boa tarde, graça e paz. Vamos estar iniciando o nosso Café com Fé com o cântico da Deise Jacinto. O nome do cântico, Me Leva. Eu sei da vida, o que é que eu sei de mim, se tudo que eu tenho cabe em um desenho? Quem foi que fez o tempo? Quem disse brilha o sol? Quem pôs o infinito num coração tão pequeno? Me leva onde o tempo não me encontre, onde o aroma seja flores, onde a história seja tua e eu conviva com os autores, onde o som seja bonito e do medo não me lembre, onde o coração aumente pra caber o infinito, onde a luz seja o tudo, pra entender o que é pra sempre. O que é que eu sei da vida? O que é que eu sei de mim? Se tudo que eu tenho cabe em um desenho. Quem foi que fez o tempo? Quem disse brilha o sol? Quem pôs o infinito num coração tão pequeno? Me leva onde o tempo não me encontre, onde o aroma seja flores, onde a história seja tua e eu conviva com os autores, onde o som seja bonito e do medo não me lembre, coração aumente pra caber o infinito, onde a luz seja o tudo, pra entender o que é pra sempre. Me leva onde o tempo não me encontre, onde o aroma seja flores, onde a história seja tua e eu conviva com os autores, onde o som seja bonito e do medo não me lembre, onde o coração aumente pra caber o infinito, onde a luz seja o tudo, pra entender o que é pra sempre. Pra entender o que é pra sempre. Pra entender o que é pra sempre. Amém? Me leva. Deise Jacinto. Vamos entrar no nosso momento de leitura bíblica. Estamos fazendo uma leitura bíblica sequencial do livro de João. Hoje vamos ler João 6. A versão que estamos utilizando é a ARA. João 6, se os irmãos estiverem com a Bíblia aí, pode acompanhar a nossa leitura bíblica. Diz assim a palavra de Deus, João 6. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos.
Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pão? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que dá parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne?
Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em nós mesmos. Quem comer a minha carne e beber meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos de seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Senhor de Deus, o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Amém? Fizemos nossa leitura aí sequencial do dia, João 6, a próxima vai ser João 7. Então vamos entrar em mais um cântico. Esse cântico é do Projeto Sola, chamado Confissões. Vos amei, ó beleza antiga e tão nova, habitavas dentro de mim, eu lá fora a procurar. Eu não existiria se eu não existir em você. Deformado mantinha-me longe da beleza que é o teu ser. Mas tua voz bradou, rompendo minha surdez, e assim me chamou, me chamou. Tua luz raiou, cegueira se desfez, e assim eu avistei. Tarde vos amei, ó beleza antiga e tão nova, habitavas dentro de mim, eu lá fora a procurar. Eu não existiria se eu não existir em você. Deformado mantinha-me longe da beleza que é o teu ser. Perfume exalou, seu cheiro respirei, e já não posso mais parar. O
teu toque forte me fez refém, meu coração arde no desejo da tua paz. Amém? O pastor falou aqui, ó, quando der cante redenção. Show de bola. Eu acho que a gente já cantou uma vez. A gente pode cantar de novo, sem problema. Bom, vamos entrar no nosso momento então de notícias, né? Falar aí sobre as atividades, lembrar vocês aí das atividades da Igreja Batista Central, né? E também falar das redes sociais que a gente tem trabalhado, tá bom? Então vamos lá, a gente tem segunda-feira a live semanal às 8 horas da noite, semana que vem vamos falar sobre tomismo protestante. Terça-feira tem às 4 horas o Desperta Débora. Quarta-feira, 7h30, tem o nosso culto coletivo noturno, estamos expondo o livro de João. E domingo à noite tem o 7h30 da noite também, é o culto coletivo noturno também, e estamos expondo as parábolas de Jesus, tá? E de segunda a sexta, às 4 horas, tem o nosso Café com Fé, que é quinta-feira, eu faço a direção, tá bom? Então, e tem também as redes sociais. Quais redes sociais que a nossa igreja tem trabalhado, Thiago? A gente tem trabalhado em 3 redes sociais, né? O Instagram, @IBC_Caxias, vai lá e segue a nossa página do Instagram. Temos também o nosso Facebook, Igreja Batista Central em Duque de Caxias. Tem a página do Facebook e tem o perfil do Facebook. O perfil é Batista Central em Caxias e a página é Igreja Batista Central em Duque de Caxias. Então você pode lá seguir a página e adicionar o perfil como amigo, né? Mas o que tem? E tem o YouTube da nossa igreja, Igreja Batista Central em Duque de Caxias. Vai lá e se inscreva. Escreva que todas as atividades que temos feito a gente tem postado lá, né? Então você pode acompanhar tudo por lá. A gente vai tentar dividir tudo em playlist direitinho, né? Tem algumas abas lá, você vai lá em playlist, vai estar dividido assim, série de exposição em João, série de exposição das parábolas, que vai poder ver em sequência, série da vida intelectual do cristão, vamos botar tudo em sequência lá, vai ficar tudo organizado, vai ser bem legal lá de você acompanhar pelo YouTube, né? Se inscreva também e compartilhe também o canal do YouTube, porque depois de 1000 inscritos a gente pode, né, fazer as lives no YouTube, né, pelo próprio celular, né? Antes somente com o computador, e tem que ter um computador bom aí dificulta um pouco. Tá bom? Então vamos continuar então essa breve reflexão. Hoje vai ser mais indicações, tá? A gente está fazendo uma série sobre a vida intelectual do cristão e a gente está na penúltima live, tá? Então eu acho que deu para entender bem a importância, né, de buscarmos nos desenvolver cognitivamente para a glória e honra de Deus, né? Também creio que deu para entender bem algumas dicas aí de como fazer isso, né? Como se desenvolver. E hoje eu quero dar algumas indicações de material bom aí que você pode encontrar tanto na internet quanto em livros, né? Livros bons aí para você começar, né? Eu lembro do meu início, eu vou contar no decorrer da nossa bate-papo hoje, como que foi minha jornada no início, né? Como fiquei meio perdido, a Luiz presenciou isso um pouco, né? Mas eu vou explicar, né? Mas eu acho que é muito importante no início você saber assim, tá bom, Thiago, tem que estudar, mas por onde começar? O que eu vou começar estudando, entendeu? Então eu vou dar algumas indicações hoje, tanto de vídeos no YouTube, quanto de podcast, quanto de livros, tá bom? Então essa é a nossa proposta hoje, só algumas indicações. Se alguém também quiser compartilhar nos comentários aí algumas indicações aí de material bom que tiver na internet e tudo mais para compartilhar com os amigos, você pode ficar à vontade também aí. Tá bom? Então essa vai ser a nossa ideia hoje, só indicações, tá bom? Vamos lá. Então eu quero começar compartilhando como foi o início da minha jornada, né? Eu lembro que quando eu percebi, né, finalmente a importância, né, da teologia, né, do conhecimento, né, teológico, né, que é o nosso conhecimento a respeito de Deus, né, buscar esse conhecimento a respeito de Deus de uma forma um pouco mais profunda, né, que é importante essa teologia para o estreitamento do relacionamento, nosso relacionamento com Deus, né, que a gente chama de relacionamento vertical, né. E finalmente tomei a decisão, né? Eu entendi e tomei a decisão de me dedicar, então, a me desenvolver intelectualmente para a glória e honra de Deus, né? Eu estava numa palestra com a Luiz, inclusive, do Jonas Madureira, lá em Niterói. Eu lembro que acabou a palestra, eu
fiquei com aquilo na cabeça, e eu fui lá no estande de livros da Nova Vida, que tinha lá, né, da editora Nova Vida, né? Aí eu cheguei no estande de livros e falei, preciso estudar mais, então vou comprar um livro, né? Aí eu olhei para aquele montoeiro de livros e eu fiquei super perdido. Eu falei, gente, o que eu vou comprar? Por onde eu começar? Né? E eu não soube o que comprar, né? Então eu acabei comprando um livro do Jonathan Edwards. Um livro fininho, assim, barato, tem até aqui, tá até aqui em cima ele. Eu vi que era fininho, vi que era barato, falei, eu acho que é fininho e tal, deve ser tranquilo, né? E eu me dei muito mal, porque era um livro bem, bem difícil, assim, para começar, assim, de cara, assim. Eu acabei tendo muita dificuldade, né, de ler aquele livro, e no final eu não entendi quase nada do livro. Entendi muito pouco, né? Então, hoje eu percebo a importância aí de você saber por onde começar, né? Esse é o nosso objetivo aí, te dar alguns livros aí introdutórios, né? Que te preparam para os níveis seguintes, né? Que você vai ter que entender, você tem que entender o seguinte, que quando a gente vai buscar conhecer mais sobre Deus, né? Você vai perceber que tem níveis que você tem que subir paulatinamente, né? Senão você acaba aí ficando confuso e também desestimulado, né? Então esse é o meu objetivo hoje, te dar boas indicações aí de conteúdos introdutórios, tá? Eu dei o exemplo do livro, né? Que foi por onde eu comecei, né? Mas eu também quero falar de podcasts e de vídeos no YouTube, tá? Eu acho que o livro é o mais importante das 3 ferramentas. Você não vai ter como abrir mão do livro, tá? Mas eu acho que o podcast e os vídeos do YouTube têm sua importância. Por quê? Porque são mais acessíveis, né? Hoje mesmo você pode pegar e ouvir um podcast, você pode pegar e botar um vídeo no YouTube e tal. Livro você vai ter que separar um dinheiro e tudo mais, você vai ter que fazer um investimento e tal. Enfim, então o podcast e os vídeos são mais acessíveis, né? Mas se você quiser mesmo se desenvolver intelectualmente, você não vai ter jeito. Você vai ter que, em algum momento, aí, investir em livros, né? E é por isso também que eu vou deixar, vou falar por último, né, algumas indicações de livros, e também vou deixar vou fazer a próxima live falando só sobre livro. A gente vai terminar essa série sobre a vida intelectual falando sobre livro, né? Algumas coisas sobre a importância do livro nessa nossa caminhada, tá bom? Mas assim, tanto no YouTube quanto em podcasts, há muita coisa boa, né? Mas você tem que saber procurar. Por quê? Porque tem muito mais coisas ruins do que coisas boas. Essa é a grande realidade. Então você tem que saber procurar, e essa é a minha ideia aqui, né? Te dar algumas dicas aí do que procurar, do que tem de bom, né? Por onde começar, tá bom? Então vamos lá. A verdade é que, mesmo que você não esteja engajado na busca do desenvolvimento cognitivo para a glória de Deus, de vez em quando você não vai conseguir escapar, né, de procurar alguma coisa, porque você não vai conseguir escapar da dúvida, né? Em algum momento na sua caminhada de fé você vai ter alguma dúvida, né? E onde você vai procurar? Igual todo mundo, você vai jogar no Google, você vai jogar no YouTube, é isso que todo mundo faz, né? Aí o que acontece? Aí lá você vai ver 1 milhão de respostas, 1 milhão de vídeos, 1 milhão de textos, aí você vai lendo aquilo tudo, vai vendo aquilo tudo sem nenhum tipo de crivo, sem nenhum tipo de preparo, e você acaba acontecendo o quê contigo? Se desviando, ficando confuso. Então, por isso que é importante aí o norte que eu vou dar, né? Mas agora, uma ressalva também que é importante fazer é o seguinte, eu não estou dizendo que você não pode ler de tudo, você pode ler de tudo, mas você precisa seguir uma ordem. E qual ordem é essa? Primeiro, você precisa conhecer bem a sua doutrina, para depois conhecer bem a doutrina de terceiros. Por quê? Porque assim, você conhecendo bem a sua doutrina, para depois conhecer bem a doutrina de terceiros, você vai conseguir fazer esse diálogo de uma forma mais proveitosa, você vai conseguir criticar de forma mais proveitosa. Se não for nessa linha, nessa ordem, você vai acabar só ficando confuso e até se desviando, né? Então vamos lá. Vamos para as indicações agora de forma mais objetiva, tá? Primeira indicação que eu quero dar de uma playlist de um canal do Davi Ferreira. O canal do Davi Ferreira, uma playlist. O nome da playlist é História da Igreja. Então você vai lá no canal do Davi Ferreira, você vai botar na playlist, aí tem uma playlist chamada História da Igreja. Você vai clicar lá e lá vai ter 55 videoaulas muito boas, falando desde quando a igreja começou a crescer até os dias de hoje. Muito bom. Do século I ao século XXI, toda a história da igreja. Muito bom. Já falamos aí em lives anteriores, né, da importância do entendimento da história, né, para o desenvolvimento intelectual. E essa playlist aí foi a melhor que eu já assisti sobre a história da igreja, né, até hoje no YouTube, né, sobre esse assunto. A melhor e a mais completa. Enfim, então vale muito a pena. 55 vídeos aí, História da Igreja, do canal do Davi Ferreira. Segunda indicação que eu quero fazer é de um canal chamado Deus em Debate.
Esse é um canal muito bom, que eu gosto muito, um canal de apologética, tá? Apologética, para quem não sabe, é a área da teologia que visa responder às objeções feitas à nossa fé de forma racional, tá? E é uma das áreas que eu costumo falar que você tem que começar, tem que conhecer logo de cara, tem que ter algum tipo de conhecimento aí logo de cara, um conhecimento robusto logo de cara. Apologética e sistemática, a gente vai trabalhar esses dois aí bastante. Por quê? Porque a apologética, ela te dá firmeza nos fundamentos. Ela deixa a sua fé fundamental firme, né? Isso é fundamental para que a gente possa se aprofundar mais no estudo da teologia, tá? Então, esse canal ele vai falar sobre apologética. E vocês vão logo perceber que quando a gente vai estudar qualquer área, né? Mas na teologia, né, que a gente está dando mais enfoque, mas praticamente em qualquer área, né, tem muito pouco material que chega pra gente em português. A maioria dos materiais você encontra em inglês, em outros idiomas, alemão, né, mas muito material não chega para nós em português. Esse canal é interessante, por quê? Porque ele vai traduzir muita coisa de fora. Então vai ser os principais apologistas do mundo, então você vai ter material do William Lane Craig, do Ravi Zacarias, do Frank Turek, entre outros, né. Estou dando aqui alguns exemplos. Você vai ver aí os principais apologistas do mundo, aí, material dos principais apologistas do mundo lá, traduzidos. Isso é muito interessante, né? Por isso que eu gosto muito desse canal, né? E eles vão responder as principais objeções que a gente tem da atualidade, né? Tanto com relação à nossa fé de forma direta, quanto com relação à nossa fé de forma mais indireta, né? Entre aspas, né? Falando com relação à nossa visão a respeito do social. Por exemplo, a gente vai ter ele respondendo sobre a existência de Deus, sobre as evidências a favor da existência de Deus, né? Se Deus existe, por que o mal existe. Eles vão falar sobre aborto, sobre homossexualidade, enfim. Então é muito conteúdo, muito bom, tá? Para você ter acesso. Deus em Debate é o segundo canal. Terceiro canal, eu vou dar 5 indicações de canais, tá? Terceiro canal é o canal chamado Evidências NT. Esse canal, Evidências NT, na verdade, é um programa, tá? Esse NT aí é de Novo Tempo, né? É um canal do programa Novo Tempo, né? E eles publicam um programa do canal Novo Tempo, né? E eles publicam depois do programa o vídeo no YouTube, né? Esse programa é dirigido pelo arqueólogo Rodrigo Silva, muito famoso, Rodrigo Silva aí. Doutor Rodrigo Silva, ele é doutor em arqueologia clássica pela USP e é autor do livro O Ceticismo da Fé, que é um livro que eu tenho muito interesse em ler, né? Eu em breve devo adquirir ele, assim que eu tiver um pouco melhor aí de condições. Então ele ficou muito famoso. Vocês talvez, pelo nome não conheçam, mas ele ficou muito famoso por causa de uma ida dele ao programa do Jô, onde ele defendeu lá a historicidade da ressurreição de Cristo, né? Lá no programa do Jô. E esse vídeo viralizou na época e tudo mais. Então provavelmente você já teve contato com esse vídeo, né? E é esse cara aí que dirige esse programa. É muito bom esse programa aí dele, tá? Mas aí eu quero fazer uma ressalva que eu acho importante. Não só para esse programa, mas para todos os programas, tá? Todas as indicações que eu tô dando. É o seguinte. É preciso deixar claro que quando você vê um cara assim, uma autoridade falando, né, do assunto, você, ainda que seja uma autoridade, ainda que o cara seja muito bom, ainda que o cara seja muito inteligente, você precisa estar com o alerta ligado, com o crivo ligado, né? Você tem que sempre confrontar o que você está aprendendo com as escrituras sagradas, tá? Porque todas as indicações que eu der, todos os livros que você der que não sejam escrituras sagradas, vão te ensinar muita coisa, mas nunca vão ser perfeitos, porque o único livro infalível, inerrante é a palavra de Deus. Então tudo que você lê, tudo que você estudar, você tem que confrontar com as escrituras sagradas, tá? Por exemplo, o William Lane Craig, ele é muito famoso, né? Um excelente apologista, mas ele, se eu não me engano, ele é evolucionista teísta, que é uma visão aí que tem bastante, que é bastante discutida aí, nem muita gente concorda com a visão dele sobre Gênesis, né? Sobre a leitura dele sobre Gênesis. Enfim, então ele é evolucionista teísta. Enfim, o povo cristão majoritariamente é criacionista, por exemplo. Então ele é a minoria, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Não necessariamente porque ele é evolucionista teísta, você tem que consumir essa visão dele, né? Rodrigo Silva, por exemplo, ele defende a guarda do sábado, que é uma visão que a gente discorda, né? Eu discordo, a nossa denominação discorda também, né? Então nessa área aí, né, eu gosto muito dele falando sobre arqueologia, mas ele também tem alguns insights bem interessantes sobre teologia, né? Mas o forte dele é arqueologia, né? Mas, enfim, quando ele fala coisas que eu discordo, aí a gente, né, ignora essa parte e tal. E a gente confronta com a Bíblia e vê que ele está equivocado nessa parte. Enfim, então a gente precisa estar atento, né? Sempre que a gente lê alguma coisa, vê alguma coisa que não seja das Escrituras Sagradas. É importante, mas a gente tem que estar... É importante ver coisas que estão de pessoas falando sobre as Escrituras Sagradas, para a gente entender melhor as Escrituras Sagradas, mas a gente tem que estar com o crivo ligado e sempre confrontando com as Escrituras Sagradas, né? Para que a gente possa o quê? Extrair o melhor de cada um,
né? A gente precisa extrair o melhor de cada um, né? Confrontando com as escrituras sagradas. E sempre quando você estiver inclinado, isso é importante, para uma visão que vai contra a visão da sua igreja, a visão da sua denominação, você leva para os seus líderes, você leva essa dúvida para o seu pastor, para ele te ajudar a enxergar o porquê da sua igreja, o porquê da sua denominação defender a posição que eles defendem, tá? Por isso que é sempre bom você estar tendo acompanhamento no seu estudo dos seus líderes, tá? Por isso que é fundamental para que você possa realmente entender cada vez mais a sua denominação e para que você possa aí, acrescentar a sua denominação, tá? Porque muitas vezes a pessoa começa a estudar sem esse acompanhamento e acaba se tornando mais um fardo para a denominação, para as pessoas, para os líderes, do que acrescentar, agregar, né? Por isso que é preciso estar fazendo esse desenvolvimento intelectual acompanhado aí da sua liderança, tá? Próxima indicação, também é um programa de TV, tá? Que tem um canal no YouTube, chamado Hit TV. Gosto muito, para mim esse o nome do programa, do canal é Hit TV, o programa é chamado Vejam Só. Para mim é o principal programa de teologia da televisão, tá? Vejam Só, ele é dirigido pelo reverendo Heber Cocarelli, tá? E por que para mim esse é o principal programa de teologia da televisão? Porque ele traz convidados de segunda a sexta, e só convidados, geralmente, né? Nem todos, mas a maioria dos convidados são convidados de alto nível, né? E ele vai falar sobre os mais diversos assuntos, inclusive os assuntos mais polêmicos aí vão trazer pessoas que pensam diferente. Eu valorizo muito isso, quando as pessoas traz pessoas das duas visões, por exemplo, calvinista e arminianismo. Então traz os dois para que a gente possa ouvir dos dois, muitas vezes juntos, né, debatendo os dois, porque ouvindo dos dois, né, você acaba aí tendo mais possibilidade aí de não ser enviesado, né? E você tomar uma posição aí de uma forma mais coerente, né? Conhecendo as duas visões defendidas por pessoas que defendem essas visões, né? Então, eu gosto muito dessa pluralidade, né? E Vejam Só tem, assim como você vai ver no podcast, eu vou indicar um também que eu amo também, que tem muito isso, tá? E eu acho que o Heber Cocarelli, ele faz excelentes questionamentos, né? Ele é muito bom apresentando, faz perguntas boas, isso ajuda a extrair o melhor dos entrevistados, né? E, como eu falei, né? Ele promove excelentes debates, né? Quando há duas visões aí dentro do protestantismo acerca do assunto discutido, tá? Então vale a pena acompanhar, tá? E minha última sugestão de vídeo no YouTube é o canal da escola Charles Spurgeon. É um canal excelente também, muito bom, eles postam muita coisa boa e tudo gratuito. Tudo isso que eu tô falando aqui é gratuito, tá? Então eles têm praticamente um curso de grego, do básico ao intermediário, mais de 200 vídeos de grego, ensinando o grego, tá? Playlists muito boas, eles têm uma playlist sobre inteligência humilhada com o Jonas Madureira, que é o autor do livro Inteligência Humilhada, que fala sobre o equilíbrio entre racionalismo e o fideísmo, né? A fé humilhada, né? E a fé racional e a razão humilhada, né? Ele tem uma playlist sobre pregação expositiva, né, falando sobre pregação expositiva. Ele tem uma playlist sobre direito religioso, tem uma playlist sobre teologia pactual batista, enfim, muita coisa boa de forma gratuita, né, pra gente. Muito bom. Eles postam muita coisa boa. Mas, Thiago, qual a playlist que você indica primeiro deles? Eu indico uma playlist de mais ou menos, eu acho que tem 16 vídeos a playlist, de Cosmovisão Cristã com o reverendo Heber Campos Júnior. Muito boa essa playlist, e eu entendo que uma das primeiras coisas que a gente precisa ter internalizadas em nós, né, é exatamente conseguir enxergar a vida como um todo a partir de uma lente cristã. E é isso que fala, né? É o que a gente chama de cosmovisão cristã. Eu acho que a gente precisa ter internalizado em nós essa cosmovisão cristã, essa lente cristã para enxergar a vida, e tem essa playlist muito boa que o reverendo Heber Campos Júnior fala sobre isso, sobre cosmovisão cristã. Então, muito bom. Escola Charles Spurgeon é a minha quinta dica. Thiago, só tem esses vídeos, esses canais do YouTube bons? Não, com certeza não. Tem muitos outros, né? Só que, de repente, eu faço no futuro outras lives falando sobre indicações. Mas eu peguei só 5 aí pra vocês começarem. Já tem muita coisa pra vocês assistirem aí. Você já aí pode passar dias aí, semanas aí estudando aí, que já tem muito conteúdo aí que eu passei pra vocês aí já, tá bom? Agora vamos para os podcasts. Mas antes de eu falar das indicações de podcast, eu queria explicar mais um pouquinho aí o que é podcast. Eu falei um pouco na última live, né? Mas eu sei que tem muita gente que não conhece, né? Podcast já tá um pouco antigo no mercado, não é uma coisa assim de hoje não, tá? Mas eu sei que tem muita gente que ainda não conhece, né? A nossa igreja já fez um podcast agora, né, com o pastor. Enfim, então, primeira indicação aí é o podcast do pastor. Mas, vamos lá. O que é podcast, né? É como se fosse um programa de rádio, só que você pode escolher qual programa quer ouvir e quando quer ouvir. Tipo Netflix,
né? Como eu falei, né? Na televisão, você liga a televisão lá, tem um programa fixo, tem uma programação fixa. Netflix tem aqueles programas, né? Só que não tá fixo. Você pode escolher ali qual que você quer ver, né? O horário que você quer ver, quando você quer ver, enfim. Então, é como se o Netflix, né, como se fosse tá para a televisão, assim como o podcast está para o rádio, né? O rádio tem a programação fixa e o podcast você pode escolher ali quando você vai ver, qual o programa que você vai ver. Então, é como se fosse um programa de rádio aí em streaming, né? Tipo, igual o Netflix, né? Só que de rádio. Como se fosse um Netflix de rádio, como se fosse isso. Mais ou menos por aí. Ah, Thiago, tá, porque é interessante podcast, você é só ouvir e tal, não tem vídeo. O podcast é interessante por quê? Porque o conteúdo ele é feito exatamente para ser entendível somente com áudio. Muitas vezes você vai ver um vídeo e você está ouvindo o vídeo ali, daqui a pouco o cara fala, não, tá vendo essa imagem aqui? Usa a imagem. Então ele faz o conteúdo já utilizando dos recursos, né, de visuais para a pessoa entender, né? Só que no podcast ele é feito todo para ser entendível somente escutando. E por que isso é interessante? Porque você pode escutar o podcast fazendo outras atividades. Às vezes você está dirigindo, você está correndo, você está malhando, você está cozinhando, você está no transporte público, você está caminhando, enfim. Você está fazendo alguma dessas atividades e você pode estar escutando ali. Eu gosto muito de escutar podcast, por exemplo, quando estou fazendo caminhada, quando estou correndo, eu sempre estou escutando podcast. Enfim, eu falei um pouco mais, né, sobre as minhas atividades com relação ao podcast. No transporte público também, né, quando estou no ônibus, né, eu não consigo ler porque eu fico enjoado, então eu ouço podcast, enfim. Então eu sempre que estou fazendo alguma atividade assim, né, e eu posso, né, correndo, no transporte público e tal, caminhando, né, às vezes eu tô na faculdade lá, na UERJ, sexto andar e tô indo pro bandejão. Até chegar no bandejão, tem uma caminhada, então boto o podcast ali, 10, 15 minutos caminhando, vou ouvindo podcast, enfim, né. Eu sempre aproveito esses momentos para ouvir podcast. Gosto muito de podcast, eu acho que é uma ferramenta muito boa, que se você não conhece, você deveria conhecer. Acredito firmemente que você deveria conhecer e passar a escutar mais, tá bom? No carro, bota um podcast no carro ali, vai escutando, enfim, né? Então vamos para agora as indicações de podcast. Eu quero fazer 3 indicações de podcast, tá bom? Primeira indicação, e já é a mais importante para mim, tá bom? Para mim, essa é a mais importante indicação, é o BTcast, ou Bibotalkcast, ou Bibotalk, né? É um canal, é um podcast de teologia, né? Bem antigo já, né? E é dirigido pelo Bibo, por isso que o Bibotalk, né? E ele é igual, esse que eu falei, que é igual o Vision Só, né? Bem plural, traz pessoas das mais diversas posições protestantes, isso é muito legal, tá? Eu gosto muito disso nele, né? Só que ele sempre é da essência do cristianismo, isso que é interessante, sempre é da essência aí do protestantismo e tal. Então ele vai trazer aí pessoas de diferentes visões para ver esse diálogo, né? E o legal dele, ponto positivo, é que esse diálogo sempre ocorre de forma amistosa e proveitosa. Isso é muito bom, né? E isso deveria acontecer mais no nosso meio, né? Debates, discussões para o desenvolvimento das ideias, mas de forma amistosa, de forma proveitosa, né? De forma amigável, que a gente muitas vezes não vê isso acontecendo. Lá eles trabalham muito bem isso, tá? Bibotalk Cast, né? O BTcast é um espetáculo. Para mim, o melhor podcast de teologia que temos hoje, tá bom? Então, essa é a minha primeira indicação. A minha segunda indicação é de um podcast de uma igreja, tá? Por que eu fiz essa indicação? Porque eu acho que é importante ter algum material para vocês aí de cara já de teologia sistemática, tá? E eu ia indicar uma playlist da Escola Charles Spurgeon, né, que ele tinha uma playlist só sobre teologia sistemática. Se não me engano, 3 vídeos explicando aí todas as áreas da teologia sistemática, mas saiu do ar essa playlist. Infelizmente saiu do ar, eu gostava muito dela. Mas saiu do ar, mas tem esse podcast aqui da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, ele está fazendo aí um curso de introdução à teologia sistemática em podcast. Na verdade, ele está trabalhando isso na IBD da igreja, e eles gravam e ele posta no podcast deles lá, tá bom? Então já está, acho que na 16ª, no 16º vídeo, alguma coisa assim, se eu não me engano. Mas já estão lá, já tem bastante conteúdo lá sobre esse curso de introdução à teologia sistemática, né? Muito bom, eu estou acompanhando, muito bom, tá? E assim, não está completo, mas você vai acompanhando e tal, muito bom. Mas além dessa série de teologia sistemática que eles estão produzindo, tem muitas outras coisas boas lá também, tá bom? Então assim, vale a pena tu dar uma olhada lá no podcast da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Eu uso, qual a plataforma que você usa podcast, Thiago? Eu uso no Spotify. Eu gosto do Spotify, mas tem outras plataformas aí. Eu sei um pouco de teologia, mas não sei tanto. Eu sei que tem uma plataforma mais famosa de podcast aí, mas aí se você pesquisar você acha, mas eu uso o Spotify. Então, a Luísa que inclusive botou o link do Spotify,
tá? Então, eu acompanho pelo Spotify, tá bom? E a minha última indicação de podcast é um podcast que eu gosto muito. Esse é o segundo podcast que eu mais escuto. O primeiro podcast que eu mais escuto é o BTcast e o segundo que eu mais escuto é o Pod Clássica. Né? Eu não podia deixar de falar aí de um material de educação clássica. Pod Clássica é um podcast de educação clássica. Eu acho fundamental vocês terem acesso aí a um material de educação clássica. Por quê? Porque, como eu falo, né? Cosmovisão cristã. Aqui que é cosmovisão cristã, você enxergar tudo a partir de uma lente cristã. E eu entendo que a educação clássica é a forma de educar e que mais se aproxima do cristianismo. Tem muitos pontos de convergência com o cristianismo, muitos mesmo, tá? Tem uma coisa ou outra que você pode discordar, pode, mas a grande maioria vai bater com o cristianismo. Eu acho isso muito legal, então eu gosto muito de educação clássica, tá bom? Eu acho que vale muito a pena você acompanhar aí o Pod Clássico. Fala sobre tudo, fala sobre família, sobre como criar filho, sobre como lidar com marido, mulher, enfim, muito interessante, tá bom? Muito bom, tá? Inclusive eu aprendi sobre a importância da vida intelectual do cristão, estudando sobre educação clássica. Eu tenho vários livros de educação clássica, tá? Não vou indicar livros de educação clássica hoje, o material de educação clássica que eu vou indicar hoje é o Pod Clássica, tá? E a série que a gente está fazendo da vida intelectual do cristão, ela é inspirada, né, com certeza muito baseada em meus estudos de educação clássica, tá? Então, o material de educação clássica eu quero indicar. Eu tenho outras indicações numa próxima, de repente, numa próxima live aí de indicações, aí eu dou mais indicações sobre material de educação clássica. Tem muitos canais no YouTube muito bons de educação clássica, enfim, né? Mas eu acho que esse material, para começar, já tá bom. Eu quero fechar aí as indicações de hoje com livros, tá? 3 livros. Ah, Thiago, você só conhece 3 livros para você estudar? Não, eu conheço muito mais mesmo. Eu fui desafiado 2 vezes no Facebook, né, naquela brincadeira de falar um livro por semana, um livro por dia, tal, 7 livros, né, indicar 7 livros, um por dia. Tal. Fui desafiado 2 vezes, então indiquei 14 livros e ainda tinha mais livro para indicar ainda, né? Então, assim, tem muitos livros que eu acho fundamentais da gente ler, que eu acho muito importantes, que foram muito importantes para mim, que eu acho que vai ser muito importante para quem quer estudar, tal. Mas eu quero indicar aqui os 3 livros mais importantes no início da minha jornada, de quando eu comecei, tá? Foi 3 livros que foram fundamentais aí para mim. O primeiro livro que foi o mais importante para mim foi o livro do Arces Pro. Tô com ele aqui perto, deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Livro do Arces Pro, esse aqui, ó. Somos Todos Teólogos, do Arces Pro. Esse livro aqui foi o principal livro do início da minha jornada. Por quê? Eu ganhei esse livro do Ministério Fiel, tá? Um presente, olha só, coisa curioso, né? E ele é uma introdução à teologia sistemática. Lembra que eu falei que as 2 áreas que a gente precisa conhecer é apologética e sistemática logo de cara? Então, ele é uma introdução à teologia sistemática. Por que é importante você ler uma introdução à teologia sistemática, né? E eu indico essa. Porque se tu pegar uma teologia sistemática de cara, do Gruden, do Berkoff, do Langston, se tu pegar uma teologia sistemática de cara, você vai ter dificuldade, provavelmente. Muito provavelmente você vai pegar ali e você vai ter dificuldade de ler. Mas esse livro, ele tem uma linguagem extremamente fácil. Extremamente fácil. Eu já prestei para pessoas leigas, assim, que não conheciam praticamente nada de teologia e elas conseguiram ler numa boa. Então, tem uma linguagem muito fácil. Só que apesar de ter uma linguagem fácil, não perde a profundidade. É muito profundo e, mais importante, ensina muitos conceitos. E você entendendo muitos conceitos, enriquece o seu vocabulário, né? Ele vai te ensinando as palavras do mundo teológico e tudo mais, tal, te explicando cada palavra, cada termo. Aí, o que acontece? Facilita você de ler outras obras, porque quando as outras obras falarem de uma palavra sem explicar, você já conhece. Por quê? Porque você aprendeu através desse livro. Então, quando você lê esse livro, além de você expandir seus horizontes, o seu vocabulário teológico vai ficar muito rico, te permitindo aí ler outras obras um pouco mais profundas, tá? Então, Somos Todos Teólogos, uma excelente indicação aí para quem está começando. Segunda indicação, vou dar 3 indicações, tá? Segunda indicação é um livro chamado O que é Teologia Arminiana, do Wellington Mariano. Não mostro porque está emprestado, tá com a Luísa. Tá com a Luísa. Esse livro ele é muito bom, muito bom. Ele é pequenininho, curtinho, dá para ler aí em 1 ou 2 sentadas aí você lê o livro todo, tá? Ele tem aproximadamente 60 páginas. Os jovens da minha igreja lá, eu fiz quase todo mundo ler. Acho que todos leram. Então, assim, é um livro pequeno, mas muito bom, bem objetivo, tá? Consegue explicar muito bem o que é teologia arminiana. Inclusive, quando a gente fez uma live sobre teologia arminiana com o Alcino Júnior, foi uma das indicações dele, tá bom? E eu creio que é fundamental você conhecer bem o que é teologia arminiana logo no início da sua jornada. Por quê? Porque a maioria dos livros bons, né, que você vai ter em mãos, a maioria dos conteúdos bons que você terá em mãos, né, são calvinistas. Por quê? Porque no Brasil, principalmente, os calvinistas eles têm uma produção muito forte, um marketing muito forte, né? A Ministério Fiel é calvinista, a Vida Nova até produz material que não é necessariamente calvinista,
tá? Mas os principais líderes lá, que eu conheço, pelo menos, são calvinistas, né? Então, a maioria do material é calvinista. Então, assim, a maioria do material que você vai ter em mão são calvinistas. Então, eu acho importante, para você não se tornar uma pessoa enviesada, você ter um conhecimento aí do que é arminianismo, tá bom? E esse livro aí vai te dar essa base muito boa, tá? E é importante você conhecer bem sobre arminianismo pelos arminianos, porque muitas vezes você vai ouvir calvinistas falando sobre arminianismo, né? Só que, geralmente, 99% das vezes que eu vi um calvinista falando sobre arminianismo, era espantalho, né? Tinha erros, né, sobre, né, no que era o arminianismo. Então, por isso você tem que ouvir o que é arminianismo de um arminiano. Então, eu digo essa obra aí, que é baratinha, menos de R$20 eu comprei essa obra, e é muito boa, explica muito bem. Aí, se quiser se aprofundar, tem outros livros aí. Inclusive, a gente tem uma live sobre arminianismo, explicando várias coisas, e com outras indicações de livro aí para quem quer se aprofundar nisso, tá bom? E uma última dica, são 2 livros na última dica, mas aí eu botei dois livros porque eu acho que são 2 livros aí que falam sobre mais ou menos a mesma coisa, tá no mesmo nível assim, então você pode escolher um dos 2, tá? Então, minha última dica é um dos 2 livros aqui de apologética, tá? Ou Em Guarda, do William Lane Craig, ou Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, do Norman Geisler, tá bom? Já falei, né, várias vezes, eu repito, para mim as 2 áreas que você tem que começar dominando, apologética e sistemática, são as 2 áreas que você tem que começar dominando, tá? E esses 2 livros aí vão te dar uma enorme base com relação à apologética, né, da fé cristã, dos fundamentos da fé cristã especial. Vai falar aí sobre evidências históricas de Jesus Cristo, por que a gente entende, né, racionalmente que a Bíblia é a palavra de Deus, por que a nossa fé ela faz sentido na vida real, ela é lógica também, né, por que a gente acredita que Deus existe, né, se existem evidências na realidade que Deus existe, a gente vai falar por que faz sentido a nossa fé na existência de Deus, enfim, vai falar sobre todos esses fundamentos da fé cristã de forma racional, vai responder as objeções aí racionalmente aí dos ateus, dos agnósticos com relação à nossa fé. Muito bom. Tanto, qualquer um dos 2 livros, Em Guarda, do William Lane Craig, e Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, tá bom? E por que eu acho muito importante você ter esse domínio de apologética logo de cara? Porque vai te deixar firme na sua fé, vai deixar sua fé firme. E para você se aprofundar nos estudos do cristianismo, né, da sua fé, você precisa ter uma fé firme, uma fé embasada, uma fé sólida, uma convicção na sua fé. Por quê? Porque se você vai começar a ver muitos ataques conforme você vai se aprofundando, isso é normal, né? E se você não estiver firme, você acaba aí se desviando, perdendo o caminho, aí ficando confuso e tudo mais. Então, por isso que eu acho que você tem que ter uma boa base em apologética, e esses livros aí vão te dar uma boa base em apologética. Então, essas foram as minhas indicações. Espero que vocês tenham gostado, anotado aí poucas coisas aí. Mas se vocês tiverem algumas indicações, deixa eu olhar aqui nos comentários se tem algumas coisas. Acho que não tem indicação, só o Luiz aqui botando as coisas, o pessoal anotando, isso aí. Bom, pessoal, essas são as minhas indicações aí para vocês que querem começar a estudar um pouco mais aí sobre quem Deus é, de uma forma um pouco mais profunda, tá? Tem muitas outras, mas aí, de repente, a gente faz isso numa outra live no futuro, tá? Semana que vem eu vou falar sobre livros, não indicações, vou explicar sobre livros, sobre como anotar, como ler, enfim, como conseguir produzir, né, ter um melhor rendimento, né, nos seus estudos. Eu vou falar sobre isso semana que vem, tá bom? Então vamos fechar a live de hoje, espero que vocês tenham gostado, fazer uma oração final. E a nossa semana que vem é a última live, tá? A gente fecha essa série aí sobre a vida intelectual do cristão. Vamos então fazer a oração final para a gente agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui juntos, cultuando a Ele, através desse estudo. Santo Deus eterno, Pai, graças te damos, Pai, por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito, Pai. Quero agradecer, Pai, pela oportunidade, Pai, de estar aqui, Pai, em família, Pai, como igreja, Pai, para louvar e bendizer o seu santo nome, Pai, estudando, Pai, sobre quem o Senhor é, Pai. Que o Senhor realmente, Pai, possa iluminar as escrituras sagradas, para que a gente possa entender, Pai, quem o Senhor é cada vez mais, Pai, para que assim a gente possa te adorá-lo cada vez mais, Pai, para que assim o Senhor possa nos moldar o seu caráter, Pai, e para que assim a gente possa realmente te agradar, Pai, te agradar no nosso culto coletivo e também no nosso culto individual, através de nossas vidas, Pai, sendo luz aonde nós estivermos, Pai. Ó, Pai, quero te pedir, Pai, por toda a situação que estamos vivendo, Pai, que o Senhor possa conduzir todas as coisas, Pai. Ó, Pai, sabemos, Pai, que o Senhor sabe de todas as coisas, Pai, por isso, Pai, confiamos, Pai, que o Senhor está no controle de tudo, Pai, e por isso descansamos, Pai, em suas mãos, Pai. Entregamos nosso ser, nossa confiança, tudo, Pai, nos entregamos integralmente, Pai, em suas mãos, Pai, para que o Senhor possa dirigir, Pai, para que o Senhor, Pai, possa guiar cada passo, Pai, cada escolha nossa, Pai, cada decisão que nós
tomarmos, Pai. Ó, Pai, quero te pedir também pela nossa igreja, Pai, que o Senhor fortaleça cada dia mais, Pai, dê sabedoria, Pai, dê força, Pai, dê entendimento, Pai, para que a gente possa, Pai, ser uma igreja que agrade a Ti, Pai. Continue conosco, Pai, não nos desampare, Pai, obrigado por tudo, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor tem estado conosco, nos fortalecido a cada dia, Pai, e podemos sentir a Sua presença, Pai, aqui conosco, Pai, guiando, Pai, toda a nossa igreja, Pai, em Tua direção, Pai. É isso que nós pedimos, Pai. Obrigado por isso que nós pedimos, Pai, que o Senhor esteja na direção de tudo e te agradecemos por tudo. Obrigado, Pai. Essa oração que a sua igreja te faz, em nome de Jesus, amém e amém. Pessoal, obrigado aí pela presença de cada um. Até semana que vem, quinta-feira, temos mais a vida intelectual do cristão. Domingo, agora a próxima atividade da igreja, né? Vai ser a série expositiva aí das palavras de Jesus, tá? Então fique ligadinho nas atividades da nossa Igreja Batista Central Duque de Caxias aí, tem trabalhado duro para trazer palavra de vida, de esperança e de verdade para suas vidas, tá bom? Então, amém e amém. Fique com Deus.